A chuva caía como lágrimas de um céu partido sobre as ruas empedradas do Bairro Alto, transformando Lisboa numa sinfonia de melancolia que ecoava o fado mais profundo. Sofia parou debaixo de um toldo puído, o coração batendo como o repique dos sinos da Sé Velha, e olhou para Ana com olhos que guardavam segredos mais antigos que as muralhas da cidade. Eu te amo, Ana. Desde o primeiro olhar no ateliê, quando vires as tuas mãos traçarem linhas de poder num papel banal. Mas tenho medo. Medo que este amor nos destrua como as ondas destroem os penhascos de Sintra. As palavras saíram num sussurro rouco, cortando a noite como uma navalha afiada, e Ana, a CEO implacável que comandava impérios de vidro e aço no chiado, sentiu o mundo ruir sob os seus saltos altos. Era a confissão noturna que mudaria tudo ou acabaria com elas. Sofia era uma pintora de Porto, com um espírito livre das gentes do Douro, onde o vinho se envelhecia em casais eternos como o amor que ela sonhava. Aos 32 anos, viera para Lisboa fugindo da asfixia das vinhas familiares, carregando telas que capturavam a alma portuguesa, o azul dos azulejos rachados pelo tempo, o dourado das praias de Cascais ao pôr do sol e agora, inesperadamente, o verde escuro dos olhos de Ana. Ana, por sua vez, era o epítome da mulher moderna lisboeta, 35 anos de ambição feroz, construir a sua empresa de design sustentável do zero, inspirada nas curvas orgânicas da arquitetura de Soto de Moura. Vestia-se com a elegância discreta das senhoras do príncipe real, mas por dentro, carregava o peso de uma solidão que nem os jantares no Bairro Alto podiam aliviar. O seu último relacionamento, com uma advogada de Coimbra, terminara em ciúmes venenosos, deixando cicatrizes que ela escondia como as ruínas romanas sob o Tejo. Naquela noite de outono, o encontro fora casual, ou assim Ana pensara. Sofia, convidada para uma exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea, tropeçara na gala de beneficência da empresa de Ana. O salão do convento do Beato, com os seus arcos de pedra e lustres de cristal, pulsava com o burburinho da elite, políticos com charutos cubanos, artistas com copos de vinho verde, e no centro, Ana, reinando como uma rainha num trono invisível. Sofia, com um vestido de linho tingido à mão que evocava as saias das camponesas alentejanas, aproximara-se com uma tela sob o braço, um presente improvisado, uma paisagem de Lisboa vista do mirador da Senhora do Monte, onde o amor, diz a lenda, floresce entre as névoas. É para si, dissera Sofia, os lábios curvando-se num sorriso que iluminava mais que as luzes da Ponte 25 de Abril. Ana aceitara, tocando os dedos da pintora por um segundo mais, sentindo um arrepio que não era do ar-condicionado. Horas depois, a chuva as surpreendera na saída e ali, debaixo daquele toldo, a confissão explodira como um petardinho de São João. Ana recuou um passo, o copo de Porto tinto tremendo na mão. Como ousas dizer isso agora? Aqui, nesta rua que cheira a sardinha assada e a promessas quebradas? A voz dela era um misto de fúria e desejo, e quando as canções da Amália Rodrigues que tocavam nos bares próximos. Sofia não se mexeu, os caracóis castanhos colando-se ao pescoço molhado, os olhos fixos como as gárgulas da Torre de Belém. Porque o silêncio me mata mais que as palavras. Eu vi-te hoje, rodeada de admiradores, e soube que se não dissesse, perder-te-ia para o mundo que construíste. O ciúme já latejava no peito de Ana, invisível mas voraz, como o mar que devora a costa da Nazaré. Ela imaginava Sofia, com o seu ar boêmio, flertando com galeristas franceses no Lisboa Factory ou dançando forró nas festas do Cais do Sodré. Mas naquela noite, o desejo venceu. Ana puxou Sofia para um beijo sob a chuva, salgado como as lágrimas do Atlântico, e o mundo de Lisboa pareceu parar, os elétricos rangendo na calçada, os vendedores de castanhas quentes gritando, tudo se dissolveu num abraço que prometia o impossível. Nos dias seguintes, o romance floresceu como as jacarandás na primavera lisboeta.
Ana levou Sofia aos seus lugares secretos, o jardim do Palácio da Ajuda, onde as fontes sussurravam segredos de rainhas esquecidas, o mercado da Ribeira, com o cheiro de pão de milho e queijo de azeitão, e as noites no Time Out Market, onde partilhavam petiscos de percebes e conversas sobre sonhos. Sofia pintava a Ana em segredo, capturando a vulnerabilidade por trás da armadura executiva, os ombros tensos após reuniões com investidores, o riso genuíno ao contar histórias da avó lentejana que cozinhava cataplana para os santos. Mas o ciúme de Ana era um demónio antigo, enraizado na infância em que vira a mãe chorar por um pai ausente, navegando mares de promessas vazias. Toda vez que Sofia mencionava uma ex-amante de Porto, uma poetisa que escrevera versos sobre o seu corpo como se fosse o dor em cheia, Ana sentia o veneno subir. Ela não te merecia, murmurava Ana, os dedos cravando-se nos braços de Sofia durante um jantar no Chapito às Circas. Sofia ria, leve como vinho espumante de bairrada, mas via as sombras nos olhos da amada. Uma semana após a confissão, o primeiro sinal de tempestade surgiu. Ana recebeu um e-mail anónimo, uma foto granulosa de Sofia num café do Porto, abraçada a uma mulher de cabelos curtos, datada de meses antes. Cuidado com as artistas, elas colecionam corações como colecionam tintas, dizia a mensagem. O ciúme incontrolável acordou, rugindo como o vento nos penhascos da Arrábida. Ana confrontou a Sofia naquela mesma noite, no apartamento dela no Bairro Alto, com vista para o castelo de São Jorge. Quem é ela? Outra tela que pintaste e esqueceste, gritou Ana, atirando o telemóvel contra a parede, onde azulejos pintados à mão tremiam. Sofia, exausta de um dia no ateliê, caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se à poeira das ruas. Era antes de ti, Ana. Antes desta loucura que nos une. Por que duvidas de mim? O abraço que se seguiu foi frágil, como o fio de uma viola de fado, e naquela noite, amaram-se com a urgência de quem teme o amanhecer. O outono em Lisboa é uma amante caprichosa, dias de sol dourado entremeados por chuvas que lavam as almas, preparando-as para o inverno das verdades nuas. Ana e Sofia navegavam nessa dança, entre jantares românticos no Cervejaria Ramiro, onde devoravam gambas à guilho com mãos trêmulas de desejo, e caminhadas pelo Parque Eduardo VII, onde o vento do Tejo carregava confissões sussurradas. Sofia instalara-se temporariamente num quarto alugado no Chiado, perto do ateliê improvisado no Lisboa Factory, onde as antigas fábricas de tecidos agora pulsavam com vida criativa, grafites de vil esculpidos em paredes, ateliê de joalharia inspirados nas filigranas de Gondomar e o cheiro eterno de café de torra local. Ana, pela primeira vez, permitia-se sonhar além dos balanços trimestrais. Levava Sofia a reuniões da empresa, apresentando-a como a minha musa, e via os colegas arquearem sobrancelhas, mas o seu coração batia mais forte que o motor de um elétrico subindo a colina. Tu mudaste tudo, confidenciava Ana numa noite, enquanto caminhavam pela marginal de Belém, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como um guardião de segredos medievais. Sofia sorria, traçando com o dedo os padrões dos azulejos na fachada, e respondia: Lisboa é assim, acolhe os amores improváveis, como acolheu os navegadores de outrora. Mas o ciúme de Ana crescia como era selvagem nas paredes do aqueduto das águas livres, sufocando luz. Toda a interação de Sofia com o mundo artístico a atormentava, um elogio de um curador no vernissage da exposição de Sofia no Mate, um abraço efusivo de uma antiga colega da Academia de Belas Artes. Elas olham para ti como se fosses um quadro a leiloar, resmungava Ana no carro, um Mercedes híbrido serpenteando pelas curvas da Serra de Monsanto. Sofia, paciente como as oliveiras centenárias do Alentejo, pegava na mão dela e beijava os nós dos dedos. Só tu me possuis, Ana. O resto é só pincelada. A empresa de Ana, especializada em designs ecológicos inspirados na paisagem portuguesa, painéis solares com padrões de rendas de bilros da Nazaré, mobiliário de cortiça do Alentejo, enfrentava uma crise. Um investidor rival, um homem de Setúbal com sotaque carregado de marisco, insinuava alianças duvidosas.
Ana mergulhava no trabalho, noites em claro no escritório com vista para o rio, onde o Tejo refletia as luzes da cidade como memórias fragmentadas. Sofia tentava resgatá-la com gestos simples, um pastel de nata fresco da confeitaria Pastéis de Belém, deixado na secretária com uma nota rabiscada, doce como o teu sorriso, amada. Foi numa dessas noites que o passado de Sofia ressurgiu como um fantasma do fado. Uma carta chegou pelo correio, selada com cera vermelha como o vinho do Dão, da poetisa de Porto, a ex que escrevera Oda ao corpo de Sofia num volume autopublicado. Sinto a tua falta nas noites de São João, quando os fogos iluminam o céu como os teus olhos faziam. Volta, minha musa. Ana encontrou a carta caída no chão do apartamento, enquanto Sofia tomava banho, o vapor subindo como névoa matinal em Óbidos. O ciúme explodiu num vórtice. Ana rasgou o papel, os fragmentos voando como confetes de um carnaval amargo. Quando Sofia saiu do banho, enrolada numa toalha bordada com motivos de galos de Barcelos, encontrou Ana sentada no chão, os olhos vermelhos como o vinho tinto de Alentejo. Leste-a? Aquela bruxa ainda te reivindica, gritou Ana, a voz quebrando como vidro de Murano. Sofia ajoelhou-se, o coração apertado pela dor da amada. Era o passado, Ana. Um erro de juventude, como os vinhos verdes que azedam se não envelhecem direito. Eu escolhi-te a ti, nesta cidade de 7 colinas que nos testa todos os dias. Discutiram até o amanhecer, as palavras cortando mais fundo que as navalhas das varinas de Cacilhas. Ana confessou o seu medo. Eu comando empresas, mas contigo sinto-me uma criança perdida no labirinto do castelo de São Jorge. Sofia chorou, abraçando-a com a força das raízes das sobreiras. Fizeram as pazes ao som distante de um acordeão no bairro alto, prometendo fidelidade eterna. Mas o ciúme, esse, era um vinho forte, deixava marcas que o tempo demorava a apagar. Dias depois, Sofia convidou Ana para um fim de semana em Sintra, a terra dos amores míticos, onde a serra sussurra lendas de rainhas mouras e cavaleiros errantes. Alugaram uma vila no sopé da Pena, com paredes cobertas de era e uma lareira que crepitava como fogo de São Martinho. Passearam pelos jardins do Queluz, onde as estátuas de mármore pareciam vigiar os seus beijos roubados. Aqui o amor é possível, murmurou Sofia, colhendo uma flor de buganvília e prendendo-a no cabelo de Ana. A CEO, pela primeira vez, deixou cair a máscara, rindo como uma rapariga de Mafra a dançar o rancho folclórico. No entanto, o telefone de Ana vibrou com uma mensagem do investidor rival: junte-se a nós no jantar no Hotel Tivoli. Traga a sua companhia. Ouça as propostas. O ciúme de Ana, agora misturado com a insegurança profissional, imaginou Sofia como peão num jogo de xadrez corporativo. Ele quer-te a ti, não a mim, pensou ela, enquanto dirigiam de volta a Lisboa sob um céu de estrelas como as de Fátima. O inverno aproximava-se de Lisboa como um amante relutante, trazendo névoas que envolviam a cidade em mistérios, e ventos que carregavam o aroma de laranjas maduras das árvores do Rocio. Ana e Sofia encontravam refúgio na rotina, manhãs com café da manhã no Café à Brasileira, onde Fernando Pessoa outrora sonhara versos, e tardes em que Sofia posava nua, não para erotismo, mas para capturar a essência da alma de Ana num retrato que evocava as madonas renascentistas de Grão Vasco. Tu és a minha catedral, dizia Sofia, o pincel dançando na tela como as chamas de uma fogueira de Midsommar. A exposição de Sofia no MAT tornara-se um sucesso, atraindo críticos de todo o país, de Évora com os seus templos romanos, a Braga com as suas catedrais barrocas. Ana orgulhava-se, mas o ciúme sussurrava: elas vêm por ti, pela pintora exótica do norte. Numa inauguração noturna, com o Tejo refletindo as luzes néon do museu, uma curadora de Paris, elegante como uma duquesa de Versalhes, beijou a mão de Sofia. Mon chéri, o teu trabalho é uma revolução sensorial. Ana, do outro lado da sala, sentiu o sangue ferver como o caril de caranguejo no mercado de Alvalade.
Confrontou Sofia no terraço do museu, com vista para os estaleiros de Alcântara. Ela te tocou como se fosses dela. Quantas mais, Sofia? Quantas musas francesas ou italianas colecionas nos teus álbuns? A voz de Ana era um trovão contido, e quando as tempestades que assolam a costa da Ericeira. Sofia, magoada, recuou contra a grade. É o mundo da arte, Ana. Toques efêmeros, como as marés em Matosinhos. O meu toque é só teu. Mas as palavras não acalmaram o demónio. Ana virou as costas, deixando Sofia sozinha com o vento salgado. Naquela noite, o ciúme levou Ana a uma decisão impulsiva. Aceitou jantar com o investidor no Tivoli, sem convidar Sofia. O salão do hotel, com lustres de cristal e tapetes persas, cheirava a opulência, caviar importado, champanhe de Moët e olhares calculistas. O homem de Setúbal, chamado Rui, era um tubarão. A tua empresa precisa de músculo, Ana. Eu ofereço parcerias que te levam ao topo da Europa. Mas os seus olhos desviavam-se para as mulheres na mesa e Ana, sentindo-se exposta, bebeu mais do que devia. Sofia, ao saber pelo telefone uma mensagem casual de Ana sobre negócios, sentiu o coração contrair como uma rede de pesca em Sesimbra. Imaginou Ana rodeada de tubarões sociais, flertando por contratos, e o ciúme, agora invertido, picou-a pela primeira vez. Ela esqueceu-me por poder, pensou, enquanto pintava furiosamente no ateliê, traços vermelhos como o vinho de Dão manchando a tela. O reencontro foi explosivo. Ana chegou ao apartamento de Sofia às 2 da manhã, cheirando a perfume caro e vinho. Foi só trabalho, defendeu-se, mas Sofia, com olhos flamejantes, atirou-lhe a carta rasgada da poetisa. E isto? Trabalho também? Ou é o teu ciúme que nos envenena? Gritaram até os vizinhos baterem à porta, e quando as brigas das varinas no cais. Ana confessou, tenho medo de te perder para um mundo que te adora mais que eu. Sofia, suavizando, abraçou-a. Então, vamos construir o nosso mundo, só nosso, como os monges construíam os mosteiros na Serra da Arrábida. Decidiram uma trégua, um retiro em Évora, a cidade romana onde o tempo parou. Alugaram uma casa nas planícies alentejanas, com oliveiras centenárias e o cheiro de cortiça fresca. Cozinharam juntos, Sofia ensinando Ana a fazer a sorda alentejana, pão embebido em azeite e alho, como o amor, simples, mas essencial. Passearam pelas ruínas do templo de Diana, onde sussurraram votos sob as colunas milenares. Prometo-te fidelidade, como o Tejo promete ao Atlântico, disse Ana, beijando a palma da mão de Sofia. Mas o passado não perdoa. Rui, o investidor, enviou um e-mail com anexos, propostas tentadoras, mas também fotos de eventos onde Ana aparecia sozinha, legendadas com insinuações. Junte-se a nós, sem distrações artísticas. Ana mostrou a Sofia, rindo da mesquinharia, mas o ciúme de Sofia acordou. Ele te quer para si, Ana. Sem mim no caminho. Pela primeira vez, a pintora sentiu o veneno, imaginando Ana, poderosa e solitária, escolhendo o império sobre o coração. O retiro terminou numa discussão ao pôr do sol, nas muralhas de Évora. Não confias em mim? Perguntou Ana, a voz tremendo como folhas de sobreira ao vento. Sofia chorou. Confio, mas o teu mundo me assusta. É como o fado, belo, mas cheio de saudade. Voltaram a Lisboa em silêncio, o carro cortando a autoestrada como uma faca. A primavera irrompeu em Lisboa como um fado alegre, com jacarandás roxos pintando as ruas e o aroma de espiga de mar nas feiras do Estoril. Ana e Sofia tentavam reconstruir, mas as rachaduras eram como as fissuras nos azulejos do aqueduto, belas, mas frágeis. Ana mergulhava mais no trabalho, expandindo a empresa para projetos em Coimbra, inspirados nas bibliotecas joaninas com os seus tetos de estrelas pintadas.
Sofia, por sua vez, recebia convites para residências artísticas em Faro, no Algarve, onde as falésias vermelhas sussurram histórias de moriscos. O ciúme de Ana, agora uma corrente invisível, apertava mais. Viu Sofia rir com uma modelo no ateliê, posando para um retrato coletivo sobre mulheres portuguesas, através dos séculos, de Rainha de Leonor a surfistas da Ericeira. Ela te olha como eu nunca olharei, pensou Ana, sozinha no escritório, o Tejo lá embaixo parecendo um espelho de dúvidas. Mandou uma mensagem impulsiva, cancela isso. Volta para mim. Sofia respondeu com um coração partido, é arte, não traição. Por que me sufocas? A tensão culminou na festa dos tabuleiros em Tomar, um convite de amigos comuns. A cidade medieval, com o convento de Cristo erguendo-se como um sonho templário, fervilhava de mulheres com cestos de pão na cabeça, dançando ao som de concertinas. Ana e Sofia, vestidas de branco como as tradições mandam, tentaram dançar, mas o ciúme de Ana viu fantasmas. Uma dançarina local, de olhos negros como azeitonas de Elvas, roçando em Sofia durante a roda. Afasta-te dela, sussurrou Ana, puxando-a para um canto sombreado. Estás louca? É tradição, rebateu Sofia, o rosto corado pela dança e pela raiva. Ana, lágrimas nos olhos, confessou o abismo. Eu vi a minha mãe dançar assim com o meu pai antes dele partir. E agora vejo-te partir para mãos alheias. O abraço que se seguiu foi salgado de suor e saudade, mas o dano estava feito. Sofia sentiu o peso. O teu amor é uma prisão de ouro, Ana. Linda, mas sufocante como o calor de Évora em agosto. De volta a Lisboa, a distância cresceu. Sofia aceitou a residência em Faro, só por um mês, para respirar. Ana concordou, mas o ciúme a consumia. Sozinha, frequentava bares de fado no Alfama, onde vozes como a de Marisa cantavam de amores perdidos. Numa noite, embriagada de ginginha, ligou para Sofia, vem para casa. Sem ti, Lisboa é um esqueleto de azulejos quebrados. Sofia, na praia da Rocha, com o mar cantando conchas, chorou ao telefone. Eu amo-te, mas preciso de espaço, como o Douro precisa de vinhas livres. O ponto de ruptura veio com a traição, não física, mas emocional. Ana, pressionada por Rui, aceitou uma parceria condicional, sem distrações pessoais, exigiu ele num e-mail. Ana, num momento de fraqueza, respondeu, concordo. Foco total no negócio. Sofia descobriu por acidente, hackeando o e-mail de Ana numa noite de insomnia, um erro que a envergonhava, mas o ciúme cegava. Tu me trocaste por ele? Pelo dinheiro, gritou ao telefone, a voz ecoando nas falésias do Algarve. Ana negou, mas as palavras feriram como arpões de pesca em Sagres. Foi só negócios. Volta, por favor. Mas Sofia desligou, o coração partido como um barco encalhado. Partiu para Porto, de volta às raízes, deixando uma nota. O nosso amor era um quadro inacabado. Talvez o tempo pinte melhor. Ana, devastada, vagueou pelas ruas de Lisboa como uma alma penada. Visitou o Mirador da Graça, onde casais sussurram eternidades, e chorou pela primeira vez desde a infância. O ciúme a havia traído a si mesma, transformando amor em prisão. Ligou para a avó em Alentejo, que, com sabedoria de quem plantou vinhas por gerações, disse: o amor verdadeiro é como o azeite, puro, mas precisa de tempo para se espalhar. Enquanto isso, em Porto, Sofia pintava furiosamente, telas de Lisboa em chamas, o Tejo vermelho de sangue e paixão. O ciúme dela, agora desperto, imaginava Ana nos braços de Rui, dançando valsas corporativas no Casino Estoril. Mas no fundo, a esperança latejava, como o pulsar das ondas em Matosinhos. O verão chegou a Portugal como uma romaria flamejante, com festas de São João em Porto iluminando o céu de fogos e martelos de plástico e quando risos efêmeros.
Sofia, de volta à cidade do Douro, tentava curar-se na casa da família, onde as vinhas se estendiam como veias verdes de terra. A mãe, uma viúva de olhos bondosos como as uvas de Toriga Nacional, notava a tristeza. O amor é como vinho, azeda-se guardada em garrafas erradas. Sofia sentia, mas pintava noites inteiras, telas que capturavam a dor de Ana, o castelo de São Jorge solitário, o Tejo seco da ausência. Em Lisboa, Ana enfrentava o inferno pessoal. A parceria com Rui provou-se tóxica, ele manipulava cláusulas como um titreiro, exigindo mais horas, mais foco, menos distrações emocionais. Ana, exausta, cancelou o acordo numa reunião furiosa no seu escritório, atirando papéis como confetes de um carnaval fracassado. "O meu foco é o que eu amo, não o que me compra", gritou, e Rui, surpreso, recuou como um caranguejo na areia de comporta. Liberta, mas vazia, Ana procurou Sofia. Voou para Porto num avião low cost, o coração batendo como motor. Chegou à casa da família ao entardecer, quando o sol tingia o Douro de ouro líquido. Sofia, no jardim, colhia uvas com as mãos sujas de terra, o vestido salpicado de purpurina como as festas de Santo António. Ao vê-la, o tempo parou, como nas lendas de Ourique, onde Portugal nasceu de um sonho. "Ana? O que fazes aqui?", perguntou Sofia, a voz um misto de raiva e anseio. Ana caiu de joelhos na terra fofa, as calças de fata amarrotadas. "Eu traí-nos, Sofia. O ciúme era o meu monstro, mas o amor é maior. Volta comigo. Deixa-me provar que sou digna das tuas cores." Lágrimas misturaram-se ao pó e Sofia, tocando o rosto dela, sentiu o ciúme dissolver como açúcar no vinho do Porto. Mas a reconciliação não foi fácil. Passearam pelas ribeiras de Gaia, provando vinhos envelhecidos em caves úmidas, onde o ar cheirava a carvalho e segredos. "Eu também tive ciúmes", confessou Sofia, "de o teu mundo me engolir." Ana pegou na mão dela. "Então, vamos fundi-los, a tua arte no meu design, como os azulejos nas catedrais." Riram pela primeira vez em meses, o som leve como o vinho verde espumante. De volta a Lisboa, o alto trajo veio na forma de um escândalo. Rui, vingativo, vazou rumores. A CEO lésbica prioriza paixões sobre lucros. A imprensa sensacionalista, de tabloides a blogs do Cais do Sodré, devorou a história, misturando fofocas com preconceitos velados como os de uma província esquecida. Ana enfrentou repórteres no Rossio, a cabeça erguida como de Sebastião antes da Batalha de Alcácer Quibir. "O meu amor é o meu maior ativo. Quem julga isso fraco, não entende Portugal, terra de amores impossíveis que movem montanhas." Sofia, ao seu lado, segurou a mão dela publicamente, um gesto que ecoou nas redes como um fado viral. A cidade, sempre romântica, respondeu. Mensagens de apoio de casais quer no Príncipe Real, artistas de Lisboa Factory oferecendo exposições conjuntas. Mas o ciúme final de Ana surgiu numa entrevista. Uma jornalista, bela e incisiva como uma fadista de Alfama, perguntou sobre sacrifícios pelo amor. Ana, num lapso, imaginou Sofia flertando com a repórter e respondeu friamente. "O amor exige escolhas duras." Sofia ouviu pela rádio, no carro rumo ao ateliê, e parou na marginal, o Tejo rugindo como o seu coração. "Ainda duvidas?", pensou, o ciúme dela ressurgindo como ondas em Carcavelos. Confrontou Ana nessa noite, no apartamento, sob as luzes da Ponte 25 de Abril. "Dizes ao mundo que nos amas, mas no íntimo o ciúme te corrói." Ana, quebrada, ajoelhou-se novamente. "É o meu pecado, Sofia. Mas juro, pela Virgem de Fátima, que o venci." O abraço foi o céu trau, corpos tremendo, almas nuas, prometendo terapia, sessões num consultório no Chiado, inspiradas na resiliência das mulheres portuguesas através da história, de Inês de Castro a Sofia de Mel Brainer.
Vamos curar-nos juntas, sussurrou Ana, e Sofia, beijando a testa dela, assentiu, como o sol cura as vinhas após a geada. O outono retornou a Lisboa com uma mansidão redentora, as folhas douradas caindo como bênçãos nos passeios do campo de Ourique. Ana e Sofia, fortalecidas pela tempestade, teciam um futuro entrelaçado. A empresa de Ana lançava uma linha colaborativa com Sofia, designs sustentáveis adornados com motivos pintados à mão, azulejos modernos para casas no Alentejo, inspirados nas saias rodadas das dançarinas de fandango. A inauguração, no Convento do Beato, foi um triunfo. Convidados de todo o país, de pescadores de Setúbal a enófilos do Douro, aplaudindo a união de arte e ambição. O ciúme, outrora incontrolável, tornara-se uma memória, um fado que se canta para não esquecer. Ana, em terapia, aprendera a nomeá-lo. É o medo da perda, enraizado na saudade portuguesa. Sofia, por sua vez, pintava diários de gratidão, retratos de Ana dormindo, serena como lua sobre o Tejo. Viajavam juntas, um fim de semana em Óbidos, a vila literária onde livros se empilham como fortalezas, lendo poesia de Flor Bela espanca à luz de velas, e romarias ao Santuário de Fátima, não por dogma, mas pela paz das peregrinas que caminham descalças em busca de milagres. A confissão noturna, agora, era de esperança. Numa noite de lua cheia, no terraço do apartamento de Ana, com Lisboa estendendo-se como um tapete de luzes, Sofia sussurrou. Eu sonhei connosco envelhecer aqui, com netas correndo pelas ruas, aprendendo fado e futebol. Ana, os olhos brilhando como o vinho do Porto, respondeu, e eu, a CEO apaixonada, que encontrou o seu porto seguro em ti. Beijaram-se sob as estrelas, o vento levando promessas para o Atlântico. Mas a vida, como Portugal, não é sem sombras. Uma doença sutil acometeu Sofia, fadiga crónica, talvez do stress das telas, talvez do coração que amara demais. Ana cuidou dela com a ferocidade de uma guardiã de castelo, chás de ervas alentejanas, passeios suaves pela Baixa Renascida e noites de histórias, contos da avó de Ana sobre amores lésbicos escondidos na corte de D. João V, sussurrados em conventos. No Hospital de Santa Maria, com vista para o aqueduto, Sofia recuperou o amor como remédio. Tu salvaste-me, disse ela, fraca mas radiante. Ana sorriu, não eu, nós. O nosso amor é humanista como a alma portuguesa, resiliente, poética, eterna. Anos depois, casadas numa cerimónia discreta no cartório do Chiado, com amigos e família, a mãe de Sofia chorando de alegria, a avó de Ana abençoando com um terço de ourivesaria de Vila Real, elas olhavam para o futuro com esperança. Ana, semi-reformada, dedicava-se a mentorear mulheres que eram startups. Sofia, com uma galeria própria no Lisboa Factory, ensinava jovens a pintar saudades em cores vivas. O ciúme incontrolável fora domado, a confissão noturna transformada em hino diário, e a CEO apaixonada em encontrar a sua musa eterna. Em Lisboa, cidade de amores impossíveis, elas provavam que o coração humano, como o fado, cantador para melhor abraçar a luz. E assim, sob o céu de Portugal, o seu amor florescia, romântico, dramático, profundamente humano.